Bem, vamos lá, vamos para a terceira pergunta que fala: quais as competências exigidas ao profissional de serviço social no âmbito do planejamento na contemporaneidade? Na minha opinião, é importante primeiramente a gente entender sobre competência, né? Você pode então ter a atribuição, mas não ter a competência. Você pode, por exemplo, ter tirado a sua CNH, mas não dirigir direito, não dirigir bem. Você pode ter tirado a sua Prev para pilotar aviões, mas ter poucas horas de voo. A competência então se alimenta do conhecimento que você adquiriu para ter atribuição para fazer algo. A atribuição aponta o que é para fazer ou o que você pode fazer, e a competência fala como você vai fazer e se você saberá fazer. A competência fala da capacidade de fazer e a atribuição fala da autoridade para fazer. Às vezes você tem autoridade, mas não tem capacidade. Às vezes você tem atribuição, mas às vezes você não tem competência. Na minha opinião, dentre as mais de 25 competências que tem lá na Lei 8.662, 8662, está tudo lá sobre as competências. Mas o que adianta ter as competências se nós não entendermos isso, né? Por isso que eu primei esclarecer sobre a competência e a diferença da atribuição. E na minha opinião, no que diz respeito à competência exigida ao profissional no âmbito de planejamento, é de que tudo gira em torno do objeto da questão social. Né? Tudo gira em torno. O serviço social, o trabalho do assistente social, todo este saber, né, que é um saber das ciências sociais aplicadas, o serviço social, né, todo este saber ele está balizado sobre as expressões da questão social. Nós só existimos por causa disso. Né? Uma das expressões, dentre várias das expressões da questão social, é a vulnerabilidade social e o risco social. Essa vulnerabilidade social e esse risco social, eles podem ser divididos em categorias e subcategorias, num outro momento a gente pode falar. Por exemplo, chega um usuário no equipamento, esse usuário está em situação de vulnerabilidade social. Você, assistente social, precisa ter a competência para compreender por que ele está em situação vulnerável. Né? Então esse é o olhar. Por isso que, na minha opinião, no que diz respeito à competência, a principal que eu acredito é conseguir fazer o diagnóstico, o estudo social sobre as causas das expressões da questão social, sobre o porquê existe, o que é que está gerando a situação de vulnerabilidade no território, o que está gerando a situação de risco social, o que está gerando. Porque se você não focar, não atingir as causas da questão social, você vai enxugar gelo, você vai alimentar o sistema, você vai reproduzir o sistema, e essa não é a proposta do serviço social. O serviço social existe com a proposta de transformação social. Nós atuamos em vistas às garantias de direitos, né? E atuamos em vistas à transformação societária. Então, para isso, a gente precisa ter o olhar, e isso é ter competência. A competência para conseguir enxergar o que causa as expressões da questão social. Ou seja, fazer o diagnóstico social, fazer um estudo social, certo? Talvez uma segunda competência é a da instrumentalidade, que é a soma de várias competências que estão na Lei 8662 e que, em resumo, é a capacidade que o assistente social tem para atingir os seus objetivos, que é garantir os direitos. Então ele vai conseguir articular todos os serviços, é a praxis social, ele vai pegar a teoria com a prática, vai fazer todo esse movimento, né, para garantir os direitos. Isso é instrumentalidade, é a capacidade que o assistente social possui, e capacidade lembra de competência, certo? É a capacidade que o assistente social possui de usar todo o serviço de trabalho vivo que ele pode usar para garantir os direitos dos cidadãos, dos usuários em situação de vulnerabilidade e para a transformação do território.